Olá, meus amores, bom dia. A nossa aula de hoje, na verdade, é a correção do simulado que vocês realizaram há 2 semanas atrás. Nós iremos discutir um pouco as questões, eu vou dar o gabarito para vocês correto e a gente vai compreendê-las melhor e também ver em quais questões de repente cada um errou ou os acertos. A gente vai analisar o simulado como um todo, tá? Como uma forma também de aprendizagem, para que a gente realmente possa fixar todo o conteúdo que está sendo ministrado. Então, vamos lá. Bem, pessoal, a primeira questão do simulado, ela dá continuidade ao processo, né, da vinda da família real. Na verdade, vocês aprenderam esse conteúdo antes dessas expedições marítimas. Na verdade, o primeiro processo que antecede a vinda da família real para o Brasil são as expedições marítimas. Então, a primeira questão, ela aborda exatamente isso, ela aborda a chegada dos portugueses no Brasil. Nós sabemos e já vimos nas aulas anteriores que os portugueses, o principal interesse deles, além de conquista de territórios, era ouro e prata, né? Eles buscavam encontrar riquezas minerais, o ouro, a prata. Então o foco dele, a busca dos portugueses incessante, era exatamente encontrar riquezas. E ao longo desse percurso do caminho, quando encontraram o Brasil, eles perceberam que de alguma forma eles teriam que tirar proveito desse novo conhecimento, dessa nova descoberta desse território. Então o que acontece? A questão ela aborda exatamente essa vinda dos portugueses, essa chegada no Brasil e o que foi explorado realmente de fato nesse território. Então vamos para a primeira questão. Com as expedições marítimas e a chegada dos portugueses no Brasil, nos primeiros contatos com a terra, os portugueses não acharam nem ouro e nem prata, mas encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica chamada pau-brasil. Ao saber da existência do pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a construção de feitorias. Sobre o significado e a funcionalidade das feitorias, assinale o item correto. Então ele quer saber aqui o que eram essas feitorias, né? Qual era a funcionalidade delas, para que elas surgiram e qual era essa finalidade. Primeiro, o conceito de feitoria. E tem os itens, né, para você definir aí o conceito. Na verdade, gente, as feitorias a gente usa dentro de uma linguagem muito simples, era o local de armazenamento da madeira, do pau-brasil. Era o local onde esse armazenamento ele era transportado, ficava próximo aos portos, exatamente porque era o local onde ela passaria por esse processo de transportação. Lá os feitores pediam que os índios levassem, né, toda a madeira cortada para essa feitoria, para esse local, e automaticamente dali era transportado, né, para o exterior. Então, qual seria o item que responde melhor, que é feitoria? O item A. As feitorias eram entrepostos comerciais, era uma espécie de localzinho comercial, próximo aos portos, onde facilitava a transportação da madeira, certo? Os índios trabalhavam nesse período, né? Havia um processo de escambo, de troca de mercadorias. A primeira mão de obra explorada foi a mão de obra indígena, então os índios, a priori, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo e aceitaram a proposta dos portugueses de trabalhar, né, cortando e empilhando essas madeiras. Mas depois eles perceberam que era um trabalho cansativo e monótono, então eles preferiram optar por uma outra coisa, né? Preferiram depois deixar de passar por esse processo de trabalho para os portugueses, tá? Auxiliando os portugueses. E isso gerou um certo conflito. Então a questão realmente é a questão A. A 2, gente, ela fala, né, que Dom João III, que era o antigo rei de Portugal, era a cabeça de um grande império que queria dar continuidade à colonização. Assim, o rei de Portugal dividiu o território em 15 lotes da terra.
Cada um pertenceria a um donatário e eram estabelecidos direitos e obrigações para com o governo português. Sobre esses assuntos, assinale os incorretos sobre um desses deveres para com a coroa portuguesa. Primeiro, vamos entender aqui do que essa questão está falando. Ela está falando das capitanias hereditárias. O que foram essas capitanias hereditárias, gente? Foi, na verdade, a divisão do território brasileiro em 15 lotes. Aconteceu também na África porque o rei de Portugal também tinha colônias na África, mas a gente está falando do Brasil, no caso a questão está se referindo ao Brasil. Nessa divisão desses territórios, o donatário, ou seja, aquele que recebia a terra para cuidar, ele tinha deveres e obrigações. Então a questão ela quer saber exatamente disso, sobre esse assunto, e qual o item correto sobre um desses deveres para com a coroa portuguesa. Quem estudou direitinho esse capítulo vai saber qual o item correto. Então, o item A, conceder seus marias terras do tamanho da fazenda. Quem, na verdade, isso daqui, na verdade, é um direito do donatário, e não um dever, tá certo? Escravizar índios, a mesma coisa, ele tinha esse direito de escravizar índios. Julgar os habitantes da capitania, a mesma coisa. Então, o item C, expandir a fé cristã, é que responde a questão. Por quê? Porque não era um direito, e sim um dever, uma obrigação que ele tinha para com a coroa portuguesa, ok? A questão 3, ela acaba respondendo um pouco, né, dando continuidade à questão anterior. Então, ela responde um pouco a questão 1, na verdade, porque ela fala que aborda sobre a questão do escambo, né, que eu já falei um pouco anteriormente, que era aquela troca de mercadorias, enquanto, na verdade, não era troca de mercadorias. O índio dava sua força de trabalho, enquanto o feitor comprava essa força de trabalho com um escambo, com uma besteirinha, um espelho, uma bugiganga, né, como eles diziam, um espelho, um perfume, uma escova de cabelo, um tecido. Então, era, na verdade, uma troca, né? Qual o item que responde melhor a questão é o item A. Os portugueses trocavam com os indígenas mercadorias europeias de baixo custo pelo pau-brasil, né? Era uma troca, aí, na verdade, enquanto os feitores davam essa bugiganga, o índio tinha a obrigação de cortar a madeira, de fazer todo o processo para os feitores. A questão 4 vai falar das capitanias hereditárias e vai falar sobre quais foram essas capitanias que deram certo, que prosperaram, né? Nem todas as capitanias hereditárias elas conseguiram se destacar. Por quê? Porque naquela época não existia avião, não existia essa facilidade que nós temos hoje, esse contato, né? Hoje nós vivemos uma era digital, hoje nós temos acesso a carro, automóveis, enfim, nós temos uma acessibilidade muito grande. Naquela época não existia isso. Os donatários eles se comunicavam por cartas e isso levava muito tempo. E a relação entre o donatário e o rei de Portugal era muito distante. Então, por isso que, na maioria dos casos, essas terras elas não prosperavam. As únicas que se destacaram como capitanias hereditárias foi o item A, que está correto, que no caso foi Pernambuco e São Vicente. São Vicente, para quem não sabe, não é conhecido como São Paulo, mas na época era conhecida como São Vicente. Então, São Paulo e Pernambuco foram as regiões que se destacaram, principalmente com a produção, né, da cana-de-açúcar, que na verdade era a economia predominante da época, que se destacou. Então, é o item A, da questão 4. E por último, a questão 5, que é uma questão muito bem formulada, uma questão de universidade, também sobre o mesmo contexto de colonização, que fala o seguinte: em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro,
Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da... Muito simples, né, gente, porque a gente já discutiu sobre essa questão, mas eu queria deixar aqui, vou abrir parênteses para que vocês possam entender melhor. No início, o rei de Portugal não queria colonizar, o objetivo era explorar o território. Depois que ele viu que esse território ficou muito disputado, inclusive pela Espanha, então houve a necessidade de colonização. E uma das estratégias que eles encontraram foi exatamente a criação das capitanias hereditárias. Então é isso, tá? Eu espero que vocês deem continuidade, vou deixar uma atividade para vocês responderem e a gente se encontra na próxima aula. Beijo!